Quem é que faz você pensar numa segunda possibilidade que não existe dentro da tua realidade? O mal. Então essa pessoa que você trouxe, ela tem o mal sem ela perceber que ela tem o mal. O que é um obsessor? Um obsessor é um ser que morreu com uma ideia obsessiva. E aí ele vai se aproximar de pessoas que têm a mesma ideia obsessiva. O mal rege o que não existe. O bem rege o que existe. Quando você considera que alguma coisa existe, aquilo passa a ser uma verdade para você. Eu acredito muito na questão de você ter uma energia positiva, questão de você estar bem, de você treinar, de você estar bem com a sua família. E com essa vibe elevada, me proteger de possíveis seres obsessores, de seres do mal. E ele me falou, quem me falou foi o Spook House. Ele falou, cara, você pode se proteger, mas não necessariamente você consegue fazer com que a sua casa esteja protegida ou que de alguma forma esse ser do mal invada a sua casa através de algum outro membro da sua família, através de uma filha que não está bem, através da esposa. Faz sentido isso para você? Se no momento que você convida uma pessoa para entrar dentro da tua casa, você convida ela e toda a energia que pertence a ela. Tá? Tudo aquilo que você é e você vibra, você vai criar um campo bioenergético, porque nós somos eletromagnéticos e nós somos elétricos. Tá? O cérebro é elétrico, o nosso coração é eletromagnético. Essas duas forças juntas, elas passam a fazer gerar um campo vibracional. E esse campo vibracional vai atrair aquilo que está sintonizado. Então vamos imaginar que aquela pessoa tem lá raivas, tem mágoas e tem um vício de álcool, alguma coisa assim, tá? Vício sexual ou o que for, e tudo isso está sempre da boca do estômago para baixo, tá? Que é o lado mais denso dentro da pessoa. Quando você convida ela, você não está convidando ela só, você está convidando tudo que vem junto com ela. Tá? E aí ela entra dentro da tua casa. E aí vamos imaginar que ela entra com isso, essa energia pode, entrando dentro da tua casa e ela percebendo que alguém lá dentro dessa casa tem alguma conexão com ela, ela pode escolher se desconectar da visita e conectar com quem é o dono da casa. Caramba. Ela pode fazer essa escolha, tá? E aí quando a pessoa sai da sua casa, às vezes, dependendo do processo de como aquela entidade está sugando a energia daquela outra pessoa através de uma brecha vibracional no campo bioenergético criado pela própria pessoa, não existe vítima aqui, tá? É você que criou uma brecha no seu campo bioenergético através do quê? De uma dúvida, do medo, de uma raiva, de um ódio, de um descontrole. Você cria uma abertura, aí aquela energia consegue entrar. Ela sempre começa da mente para o emocional e físico, e ela se instaura no físico. Lembrando que quando a gente conhece sobre mal, você entende que o mal ele não tem direito a existir onde está o bem. Presta muita atenção nisso. O mal não tem direito de existir onde está o bem. Primeiro porque o mal não existe. E onde existe o bem, esta possibilidade não existe. Quem é que faz isso existir e quem é que traz isso para a própria casa dela e para a realidade dela? É o próprio ser humano, através do medo, através da dúvida, através de uma raiva, de um ódio. Aí ele traz essa força. Essa força, quando entra e começa a vibrar nele, entra em dissonância e em conflito com o bem dele. E aí, a partir daí, ele começa a despertar duas forças. O conhecimento do bem, que ele está praticando o conhecimento do bem, e ele está praticando o conhecimento do mal. Vamos voltar lá atrás. Adão e Eva comeram da maçã e adquiriram o conhecimento do bem e do mal. Portanto, todo ente em evolução, toda alma em evolução, ela ganha duas forças, uma inconsciente e uma possibilidade dela despertar a consciência. Ela ganha o poder do conhecimento do bem e o poder do conhecimento do mal. O que é o livre-arbítrio? Não é, e a livre escolha, escolher entre o bem e o mal. É escolher o bem e não considerar a existência daquilo que não existe, que é o mal. Quando você pensa que o bem é que existe,
não tem como essa outra energia compactuar na mesma escala vibratória. Ele não existe, pura e simplesmente. Então o ser humano começa a despertar esse bem e começa a despertar esse mal, ele começa a entrar em conflito. Isso gera uma divisão dentro deles. Então todos aqui que estão aqui nos ouvindo, se você sente essa divisão dentro de você, é porque em algum momento você despertou esse bem e despertou esse mal. Aí nós vamos ter o quê? O inconsciente, onde está esse mal, e o consciente, aquilo que você percebe, ação, reação, causa e efeito, e a consequência dos atos que você está gerando para você e para o seu mundo, e que está afetando a ordem e o equilíbrio, e você se torna um propagador da manutenção de tudo que vive e existe, valorizando a tudo que existe, amando e aceitando a tudo que existe. Portanto, você se transforma numa força de realização positiva, que respeita a vida e toda a diversidade de toda a existência, porque você percebe que tudo que existe tem valor, tem sentido, tem razão e tem propósito, e serve à construção do universo. No mal, você quer tirar tudo isso que eu acabei de falar. Então, ou seja, o mal vai querer destruir o bem para ser o rebelde. Então, ou seja, aí aqui que está esse mal. Foi pensando nisso e entrando nesse inconsciente, que aí eu criei toda uma dinâmica de resolução de conflito, de trauma, de mecanismo de autossabotagem, aí já numa linha um pouco mais mental, né, mais psicanalítica. Foi nessa altura que eu criei então o PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, e foi depois daí que eu resolvi me formar em filosofia. Eu só me resolvi fazer filosofia depois de que eu já tinha criado meus 2 métodos e que já tinha consolidado a minha teoria sobre a nossa existência, né? Então, aí, a partir daí, eu resolvi fazer filosofia. Por quê? Porque eu já tinha um método espiritual, eu já tinha um método terapêutico, que trabalha o inconsciente, porque eu já tinha feito um trabalho profundo sobre Freud, né? E fui além do Freud, e fui lá para Santo Agostinho, lá esse bem e esse mal, e eu tinha me tornado, sem querer, um especialista no mal. E aí eu percebi que você, para ser um terapeuta, você só pode ser um terapeuta se você entender como é que esse mal funciona. E como eliminar esse mal, transmutando ele numa força benéfica. Não é eliminar querendo mandar ele embora. Sim. É você entender como que ele funciona. É nessa questão prática que eu queria entrar. Voltando no exemplo de quem entrou na minha casa e possivelmente trouxe o mal. Então estou lá, eu, minha esposa, minhas filhas, recebemos pessoas, de alguma forma entrou o mal na minha casa. Como eu identifico e como me proteger? É isso que... Porque essa conversa de que você não tem como se proteger é que, para mim, não ressoou. Não consigo entender. Não. É assim. As pessoas, às vezes, elas falam as coisas e elas definem as coisas seguindo as referências dos conhecimentos que elas possuem, né? E, às vezes, esse conhecimento também está limitado. Eu não sou uma pessoa que eu vou questionar aqui o que uma pessoa disse. Está certo para ele, de acordo com a visão dele e o conhecimento dele. Sim, principalmente de seres obsessores, que é o que ele... Então, no mínimo, ele tinha que entender o que é um ser obsessor, como é que ele funciona. Primeiro que você não atrai um ser obsessor se você não tiver uma ideia obsessiva. O que é um obsessor? Um obsessor é um ser que morreu com uma ideia obsessiva. E aí ele vai se aproximar de pessoas que têm a mesma ideia obsessiva. E ele vai se conectar com essa pessoa porque eles estão sonantes no mesmo princípio. Sim, qual for a obsessão. Seja qual for a obsessão. Você tem uma obsessão sexual. Por isso que você atrai um espírito obsessor sexual. Você tem uma tendência a gostar de ficar louco. Aí você vai atrair um drogado, você vai atrair um espírito obsessor que gosta de beber. Sim. Por quê? Porque você já tem essa tendência de não gostar da sua vida e querer fugir da sua vida através de uma droga ou de uma bebida. É aí que ele pega. Basta você tomar 2 copos de vinho ou 2 copos de cerveja, você já está se entregando para ele. Sim. Por quê? Porque ele só age quando você perder o domínio da sua consciência mental sobre você mesmo. E aí ele precisa que você que você beba para ele poder entrar e ele poder se manifestar em você, através da brecha vibracional que você mesmo criou. Mas aí para isso ele precisa que você ceda a guarda. Como é que você ceda a guarda? Bebe, se droga, ou entra numa energia muito negativa de uma balada, de uma situação, ou entra num melodrama muito grande de uma pessoa que está ali contando as histórias e chorando, e você entra dentro daquela vibe e ela está te contando a história e você está imaginando junto com ela, você entra naquilo, você já entra e você já conecta e pá, e aí multiplica.
Sim. Então, uma coisa que você tem que entender é que o mal também quer se multiplicar da mesma forma que o bem também quer multiplicar. Tudo quer viver, tudo quer existir. Entende? Então, a gente não briga com o mal, porque quem briga é o mal. Então, não existe o mal contra o bem e o bem contra o mal. Existe só o mal contra o bem. O bem nunca está contra o mal. O bem tá na dele ali, O sendo o bem, né? Para que ele vai... Não faz parte da vibração dele. Sim. É o mal que fica de mal. O bem nunca fica de mal, porque no momento que o bem ficar de mal, ele é mal e deixa de ser bem. Sim. Né? Agora, o mal é que fica mal com as coisas. E engraçado, porque o mal também fica muito bem quando faz o mal. O mal fica feliz. Então, isso é o bem. Então, o mal é um pouco hipócrita. Porque eu faço o mal para o outro e eu fico muito feliz porque eu passei a perna e tirei vantagem daquela pessoa e você fica feliz. O mal, ele zomba da ignorância do bem. Ele zomba da ingenuidade do bem. Então, ou seja, não basta você ser do bem ou do mal. Você tem que ser do bem e esperto. Porque se você não for esperto, o mal é mais esperto do que o bem ingênuo. Porque o mal é uma distorção do bem. Então, ele conhece todas as fraquezas do bem. Quer dizer, não adianta só ser bonzinho, inocente. Não, Jesus Cristo não foi assediado pelo mal? As tentações de Cristo, o que é que são? Tentando ludibriar ele, tentando mostrar o caminho mais fácil, o desejo. Está tentando pegar um desejo. No atalho. No atalho, na coisa mais fácil. Aquele amigo que chega para você e diz assim, nossa, eu tenho um negócio aqui que você não imagina. E você está lá querendo prosperar. Você vai ver aquilo como uma oportunidade de você se sentir seguro. Se você entender que você está vibrando numa insegurança e que essa insegurança é seu mal. E aí quando você vê, você está no emaranhado de uma situação que você não percebe. Aí você vai naquela expectativa que vai ser uma oportunidade boa, e não é, é uma ilusão. Inocência. É uma ilusão. Então o mal rege a ilusão, para você entender. O mal rege a ilusão. O mal rege o que não existe. O bem rege o que existe. Quando você considera que alguma coisa existe, aquilo passa a ser uma verdade para você. Se você acreditar que você convidando uma pessoa, você está convidando todo o mal que ela tem para dentro da tua casa, você está já convidando todo o mal. Sim. Se você não acredita nisso, o mal vai ficar fora da sua porta e ele não vai entrar com a sua visita. Ok? Respondendo a tua pergunta. Não, vou te complementar mais ainda, tá? Porque ele não vai poder entrar. Eu tratei muitas pessoas com esquizofrenia. Era engraçado que a pessoa era esquizofrênica. Ela via espíritos, via um monte de coisa. Ela entrava no meu consultório, entrava na minha casa. Ela entrava no meu consultório, ela estava 100% normal. Eu falava com ela, uma pessoa inteligente. A gente conversava várias coisas. Conversava sobre espiritualidade. Ela falava que via as coisas. Aí eu cheguei para esse assim... Mas em que momento que você vê essas coisas? Eu vejo em vários momentos. Se você está vendo isso agora? Ela disse assim, não. E quando que você deixou de ver isso? Quando eu entrei na sua casa. Aí disse assim, espera aí, vem cá. Vamos descer a escada. Vai lá para a rua. O que você está vendo? Eles estão todos aqui. Entra para cá. Ele entrou. Onde é que eles estão agora? Está tudo lá na rua. Aí eu entendi que no fundo, aquele esquizofrênico, no fundo, ele era um sensitivo, só que ele não tinha controle daquilo. E aquelas entidades eram reais, eram bioformas bioplasmáticas de pensamentos e emoções que conectava a esse universo. Né? Aí eu fiz um trabalho de desobsessão dessa energia, de rompimento com essa energia, mas é muito difícil. Nem todo mundo a gente consegue curar nesse tipo de processo, porque ela está tão enraizada aquele processo que você não consegue tirar. Mas aí eu descobri isso. Então, ou seja, quando você convida uma pessoa, se você é uma pessoa do bem, a tua casa é uma casa do bem, a tua casa é uma casa de luz. Não vai entrar. O mal não entra na luz. Por que o mal não entra na luz? Porque ele pertence ao escuro. Se eu entrar com uma luz dentro de um quarto escuro, como é que esse quarto fica? Iluminado. Exatamente. Então, ou seja, eu elimino o mal iluminando. Eu não elimino o mal detestando o mal, porque senão ele aumenta. Eu dou mais escuridão para ele. Então a gente tem que dar luz. Inconscientemente é isso que eu acredito. É claro, porque... boa energia, uma vibe boa em casa, um agora, bom relacionamento. se você considerar, a partir disso que esse rapaz falou,
ele sem querer, ele te hipnotizou e ele te induziu a criar uma crença de que isso é possível. Uma segunda possibilidade. Você não tinha essa segunda possibilidade. Não. Ele fez você pensar numa segunda possibilidade. Uhum. Quem é que faz você pensar numa segunda possibilidade que não existe dentro da tua realidade? O mal. Então essa pessoa que você trouxe, ela tem o mal sem ela perceber que ela tem o mal. Porque ela está propagando o mal, sem ela perceber que ela está propagando o mal. Sim. Porque ela está dando para as pessoas a ideia de que elas têm uma segunda possibilidade. Eu não dou essa segunda possibilidade para ninguém. Para mim você é um ser de luz. E se você tiver dúvida e medo, isso é algo que você está despertando. Aí eu vou te perguntar, para que você quer isso? Para que te serve a dúvida? Então, eu já trouxe 2 vezes esse assunto de volta, porque isso não fez sentido. Gerou uma dúvida e eu coloco em xeque, porque para mim não faz sentido. Eu falo, porra, é injusto. Tudo que eu estou pensando aqui, tudo que eu estou planejando, e você dizer que tem várias portas abertas aqui. Tipo, eu espero que tenha, né? Fatalmente, se você acreditar nisso, você não está entendendo. Carlos, meu xará, vou te dar aqui um papo reto. No momento que você considerou isso, você entrou em julgamento contra a própria divindade e contra a própria espiritualidade, porque você disse, pô, que palhaçada é essa? Eu convido uma pessoa na minha casa, então entre o mal junto com ela. Cadê a espiritualidade que não me protege? Cadê Deus aqui que não me protege nesses momentos? Sem querer, você desenvolveu esse pensamento no teu inconsciente. Uhum. E sem querer, você começou a desenvolver uma conexão com o mal a partir daquilo que essa pessoa fez você considerar a existência do que não existia, que era a segunda hipótese. Mas eu já não... Entendeu ou não? Não estou levando... Você viu aqui como você tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa que aquela pessoa chega para você e diz assim, nossa, você nem sabe, conheci João, e João me pediu um dinheiro emprestado, e eu emprestei, depois ele não me pagou, e agora nem atende mais o meu telefone. Você já viu isso? O que você acha disso? Você diz, eu acho que esse cara é um sem vergonha, eu acho que esse cara é um salafrário, mas você nem sabe. Eu também passei por uma experiência similar também, eu também emprestei. Sim, e também passei por a mesma propaganda, coisa. Né? Pam, espalhando. Olha, já está conectando. Isso se chama pessoas súria e pessoas kármicas, que eu chamo. As pessoas kármicas, kármica é uma palavra em sânscrito, que são as pessoas que são espirais, tá? Que tem o vórtex. O chakra é no formato de espirais, não é um sol. Surya é sol, tá? Em sânscrito. As pessoas kármicas são pessoas que falam muito das coisas de forma imagética. Elas contam historinhas para você imaginar junto com ela. Quando você imagina junto com ela, você pensa e você sente junto com ela. Quando você junta o pensar e o sentir, você está criando aquilo e trazendo para a sua verdade, para a sua realidade. E você fica contaminado. Então basta você ir num barzinho tomar uns drinks com teus amigos, a partir do 2º copo, e eles começam a contar a história do chefe dele, ou da mulher, ou da namorada, não sei o quê, todo mundo kkkkkkkk, e todo mundo imaginando as historinhas e competindo, cada um com uma história mais engraçada do que a outra, ou mais ridícula do que a outra, achando que é engraçada, e assim vai, para tá tudo contaminado. Entendeu? Entendi. Rapidinho. E contamina mesmo, né? E contamina, e está cheio na nossa sociedade. Cheio. Porque as pessoas não sabem diferenciar isso, porque não foram instruídas a pensar dessa forma. Agora, as pessoas súrias, não. A pessoa súria, ela vai falar com você sobre um assunto mais profundo, mais interessante. E quando você for falar mal de alguém, observa quando é uma pessoa súria. Quando é uma pessoa súria, né, que é uma pessoa mais evoluída, você começa a falar mal de alguém, ela não fala nada, ela faz silêncio. Ela não expressa uma opinião. A pessoa súria não expressa, e ela nem sabe que ela é evoluída, mas ela já é evoluída sem ela perceber que ela é evoluída. Ela não faz um julgamento, ela não faz uma crítica, ela não manifesta uma opinião. Ela é uma pessoa evoluída sem ela perceber que ela é uma pessoa evoluída. Entendeu? Entendi. Eu tenho conhecidos que hoje em dia eu já até evito de falar, porque toda vez que você vai conversar é uma história triste, ou seja do que for. A filha engravidou, mas tá vendo um problema na gravidez e não sei o que. Independente do que aconteça, o cara vem trazer uma história triste e fala, você tá muito pessimista, cara, vamos lá, muda isso aí. Não é bem assim, olha o lado bom da situação. E a pessoa em si, eu conheço há mais de 10 anos, e a pessoa sempre vê a negatividade em todos os assuntos que passam na vida dela. Você é aquilo que você desperta
Aquilo que você desperta é o que você vibra. Aquilo que você vibra está dizendo quem tu és. Aquilo que você vai atrair e vai representar a sua verdade. Manifestada aí está o seu desejo, a sua vontade, a sua intenção, e você que cria o cenário da sua própria vida e da sua existência. A partir daí você vai atrair pessoas que são sonantes com isso em aspecto daquilo que você é. Então aí você vai criar um network, um emaranhado de conexões com pessoas que estão conectadas a partes de você. Você é como se fosse isso, uma coisa emaranhada. E é sempre aspectos. Você nunca vai encontrar ninguém que é 100% igual a você. Sim. São só aspectozinhos que você tem. Ah, pensa no futebol. Ah, aquele meu amigo lá, aquela minha amiga lá. Entendeu? Não? Sim. Quero ir num cinema. A minha amiga lá gosta de cinema. Aí você vai pensar naquela. Que são conexões, né? Quando você quiser falar mal de alguém, você sabe muito bem que você não vai poder falar com o João, porque o João não vai entrar na tua vibe. Sim. Mas se você falar com Maria, com certeza, ela vai adorar. Sim. A Maria fofoqueira. Entendeu? Né? Entendi. Então é assim, é claro que você não. Mas às vezes você se engana, às vezes você chega para uma pessoa e começa a querer falar mal das pessoas, mas a outra pessoa não te dá troco, porque ela é uma súria, porque ela não quer entrar na tua vibe. E as pessoas vão contar a história para você imaginar e você entrar na dor dela, para você ter pena dela, para você emprestar o dinheiro para ela depois ela virar as costas e nunca mais te olhar. Conseguir o objetivo. Exatamente. Então é assim, se você convidou alguém, o vampiro só entra na sua casa se você convidar. Tá? Então, ou seja, na dúvida, já que estamos falando sobre isso, e você agora, porque está ouvindo isso, você já vai começar a achar que isso existe mesmo, não considere isso como existência, lembra que é só uma situação só, né? Você tira o convite. Quando você abre a porta para a pessoa sair, você não deixa ela abrir a porta para ela sair, você é que abre a porta para ela sair. Tá? Você abre a porta para ela sair, e ao abrir a porta para ela sair, e pode ver que você sempre abre a porta da direita para a esquerda, o direito mata o esquerdo na hora da saída, né? E ao contrário, quando você entra, já viu? Porque são coisas simples, mas ninguém para pensar por que a porta abre na esquerda e não na direita. Entende? Porque é aqui, quando você abre aqui, a pessoa vai sair pela direita, ela sai pela direita, né? Então, aí saindo pela direita, pela tua, é uma força de expulsão. Então, quando você manda, a pessoa sai da porta, quando você for fechar, você mentalmente fala, tudo aquilo que não pertence à minha realidade e que pertence à realidade dessa pessoa, eu tiro o convite e saio agora. É só fazer esse comando. Elas fazem assim, ó, e você fecha a porta. Interessante. Isso eu nunca fiz. Faça. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre espiritualidade e sobre a constante luta entre o bem e o mal com Carlos Florencio. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!